Olá, bem-vindo e bem-vinda a esta edição do Janela de Integridade. 50 famílias no distrito do Ile, província da Zambésia, acusam a Portcel Moçambique de usurpar as suas terras e de descaso das autoridades governamentais locais após 10 anos da implantação do projeto de exploração florestal da monocultura de eucalipto. Acompanhe a seguir esta reportagem. Querem matar-nos por causa das nossas machambas. Dê-nos as nossas terras para voltarmos a cultivar como era antes. Não estamos a violar, com certeza, nenhum direito da comunidade. Hoje, percorremos 484 quilômetros da província de Nampula para o Ile, distrito da província da Zambésia, região que alberga diversos recursos faunísticos e o segundo maior projeto de exploração florestal em Moçambique. Nestas terras aráveis antes marcadas pela produção do chá, hoje ocupadas pela cultura do eucalipto destinada à produção e comercialização do papel, desenrola-se uma narrativa marcada por usurpação de terras e tensões entre as comunidades locais e a empresa Portcel Moçambique, sob a sombra do que ficou conhecido como modelo mosaico. O modelo mosaico, uma estratégia usada pela Portcel Moçambique para a aquisição do direito de uso e aproveitamento de terras nos distritos de Ile, Mulevala e Namaroi, na Zambésia, e 3 outros distritos na província de Manica, destinadas ao plantio de eucalipto, coloca em questão o cumprimento desta estratégia e suscita preocupação por parte da comunidade local, que afirma não se beneficiar em nada na exploração dos seus recursos desde a chegada e a implantação do segundo maior projeto de exploração florestal em Moçambique. O único pagamento que recebemos foi para desmatar as nossas próprias terras. Trata-se de um projeto que previa alocar mais de 2.000 milhões de meticais para a construção e melhorias das infraestruturas locais e o desenvolvimento social para mais de 25.000 famílias até 2025. Entretanto, a um ano do fim do tempo previsto, a comunidade local queixa-se de não se beneficiar em nada. A exploração florestal da Portcel naquela região não permitiu quaisquer benefício, sendo que não houve manutenção dos espaços comunitários e o cumprimento do Programa de Desenvolvimento Social. Com este valor, poderiam ser construídas 15 escolas novas do tipo 1, 5 centros de saúde apetrechados, perfurações de 80 furos de água, com 3 sistemas de distribuição e construção de 150 quilômetros de novas estradas. O Media Lab conversou com mais de 50 famílias e teve acesso a mais de 80 acordos entre a empresa e a comunidade local do direito de uso e aproveitamento de terras que beneficiam apenas a multinacional Portcel Moçambique. Durante a nossa conversa, os ânimos eram patentes nas nossas fontes que queriam, ao mesmo tempo, lamentar a perda das suas propriedades para a Portcel e a busca por uma justiça. Lucinda, cuja idade já não se recorda, lamenta a perda das suas machambas para a Portcel e as dificuldades que enfrenta para alimentar-se no dia a dia, como, por exemplo, ter de percorrer 8 quilômetros de distância para ter acesso à água para o seu consumo diário. O que sobrou das nossas machambas já não sai nada. Como vamos cultivar se o eucalipto cria sombras nas nossas machambas e as suas raízes endurecem os solos? Nossos poços de água secaram. Não temos água sequer. Para além da escassez de água,
alimentos e falta de indemnização, Lucinda explica ainda que sofreu maus tratos e até agressão psicológica quando pediu emprego na empresa referida. Tentei fazer com que a minha filha fosse lá trabalhar para me ajudar, já que dizem que lá não trabalham velhos. Quando vamos lá a Porto Cel, somos tratados como cães. Somos cães hoje. Fome, escassez de água e traumas psicológicos são alguns dos problemas vivenciados pelas famílias com quem o Media Lab conversou. No segundo bloco, traremos relatos em torno do Programa de Desenvolvimento Social e o posicionamento das autoridades governamentais. Voltamos já, não saia daí. Os conflitos armados geram graves consequências, como é o caso da destruição de infraestruturas, retrocesso do desenvolvimento econômico de um país e pode criar traumas na vida de quem vive de perto. No videocast desta semana, recebemos o sociólogo e pesquisador Ismael Lika Abraham para falar do impacto social dos conflitos armados em Moçambique e em África. Acompanhe o videocast desta semana nos canais digitais do Media Lab. Chegamos ao último bloco do Janela de Integridade. Diante das acusações feitas pela comunidade, tanto o governo quanto a Porto Cel afirmam não haver qualquer tipo de conflito entre as partes envolvidas. No entanto, a sociedade civil chama atenção para os possíveis impactos sociais, econômicos e ambientais. Face às acusações da comunidade local à empresa Porto Cel Moçambique, a nossa equipa de reportagem conversou com Augusto Correia, diretor distrital do SEDAI, do ILE, que afirma: Então, não posso concordar que houve usurpação, porque existem famílias que não têm áreas plantadas. Por que não foi usurpado? Houve sim negociação, mas a expectativa era esta. Em nenhum momento houve a garantia de que os espaços seriam pagos. Nunca foi isso. Nunca houve isso. E não há de ouvir de ninguém a falar disso. Então, as tais compensações que ele refere era exatamente este, de emprego, de uma oportunidade. O Media Lab conversou também com João Prates, diretor de desenvolvimento social da empresa Porto Cel Moçambique, e tal como o diretor do SEDAI, disse não ter quaisquer tipos de desavenças entre a referida empresa e a comunidade local. Uma prova de que não existe conflito de maior com as comunidades é a nossa presença, a nossa contínua presença. Todos os dias temos técnicos no terreno a fazer o seu trabalho, todos os dias trabalham em bom ambiente com as comunidades e, portanto, essa é uma demonstração clara de que o clima que vivemos é pacífico. Vasco é membro de uma das mais de 50 famílias com quem o Media Lab conversou e também denuncia os maus tratos por parte das autoridades distritais do ILE decorrentes das reclamações das suas terras usurpadas pela Porto Cel Moçambique. Então, quando fomos lá reclamar, o chefe do posto chamou-me e disse: como foi você quem agitou essa toda a gente para ir reclamar lá na empresa, mesmo sabendo que já não há mais espaço para vocês trabalharem? A partir de hoje, não conte nunca mais que um dia trabalhará naquela empresa. As terras são da propriedade do governo e não suas. Assim você entregou aos seus donos. Última palavra do chefe do posto para mim foi: a partir de hoje você consta da ata e qualquer coisa que acontecer na empresa, a culpa é sua.
casos como o do Vasco são desconhecidos pelo diretor dos Serviços Distritais de Atividades Econômicas. Nunca partilharam conosco sobre um desafio concreto. Dizer, senhor diretor, nós estamos a ter este problema por causa da Portocel. Carlos Cera, educador ambiental, fala que o surgimento de escassez hídrica é um problema das plantações de eucaliptos e outras culturas, sendo necessário conservar os arquivos e os recursos hídricos disponíveis. Alguns impactos conhecidos das plantações, não somente eucaliptos, mas de outras espécies de crescimento rápido, em torno dos recursos hídricos, são conhecidos, estão documentados na literatura técnica a nível internacional. Portanto, há um cuidado que tem que ser rigorosamente tomado em relação à proteção e à conservação dos arquivos subterrâneos, dos cursos de água, portanto, daquilo que é a nossa reserva hídrica nacional e a nossa reserva hídrica local. Portanto, isto também coloca aqui um desafio, que é o desafio de monitorar estes processos. Em 2015, a Portocel Moçambique declarou, através de um programa social, que fazia menção à criação de mais de 7.000 postos de emprego, apoio às pequenas e médias empresas, melhoria do ensino, contratação local de serviços, materiais e equipamentos. O projeto responde às prioridades de empregabilidade, produtividade e competitividade. Pela capacidade anual projetada de produção de plantas clonais, o viveiro de Luá colocará Moçambique na geografia dos maiores viveiros de plantas de eucaliptos em África e posicionará Socone na toponimia das explorações florestais sustentáveis. Ações desconhecidas pela comunidade local. Eles enganaram-nos que teríamos trabalhos. Fizeram até que nos endividássemos para tratar de documentos. E quando lá fomos, disseram-nos que nunca prometeram nada e que devíamos voltar às nossas casas. Eles levaram pessoas de fora para trabalhar nos nossos lugares. Não prometemos nenhum emprego quando entregaram vossas machambas. E isso dói-nos bastante. Como nós não lhes valemos de nada, devolvam-nos as nossas machambas e vão plantar os seus eucaliptos nas machambas desses a que empregaram. E nós ficamos a plantar ervilha para o nosso sustento. Antônio tem 49 anos de idade e é morador do distrito de Ile desde que nasceu. Ele conta que das terras que os seus bisavós deixaram, sua família perdeu mais de 30 hectares para a Portocel, na esperança de ver sua vida melhorar com as promessas da empresa. Quando eles chegaram, disseram-me que as nossas comunidades estariam melhoradas. Prometeram estradas, eletricidade e só colocaram energia nos seus locais de trabalho. Não temos escolas, hospitais e as pontes que a Portocel usa foram construídas pela comunidade. Antônio é pai de 8 filhos e conta que desde sempre praticou a agricultura para sustentar a sua família. O que, segundo conta, está cada vez mais difícil arcar com as despesas desde que a Portocel Moçambique ocupou as suas terras, condicionando assim a produtividade das suas machambas. Como consegue ver, as machambas já não produzem como antes. As sombras dos eucaliptos chegam às nossas machambas. Daqui até ali não se produz nada. Só podia se produzir daquele outro lado, mas ali é só rocha. Assim como Antônio, Alda, mãe de 7 filhos, conta que apesar das suas machambas terem sido ocupadas pela empresa de produção de papel, seus filhos recorrem à colheita de pequenas quantidades de frutas da época para a compra do seu material escolar. E com a Portocel, os seus problemas só aumentaram com as constantes falsas promessas da empresa. Levaram machamba do meu pai, da minha mãe e minhas. 4 machambas.
A comunidade local lamenta ainda o facto de a Portcel Moçambique fazer descaso do acordo de uso e aproveitamento de terras, onde a referida empresa se compromete em empregar famílias que cederam às suas machambas. O Programa de Desenvolvimento Social da empresa Portcel Moçambique segue 3 princípios. A inclusão, que visa apoiar ao reforço das participações das comunidades e o apoio ao autodesenvolvimento. Sustentabilidade, proteger a água, terra e o ar que a empresa partilha com as comunidades. Respeito mútuo e compromisso. Respeito pela subsistência e necessidades do outro, compromisso das partes em proteger e melhorar a vida de todos e contribuir com trabalho, equipamentos e meios financeiros. A comunidade afirma ter procurado pelas autoridades daquele distrito, que os recebeu com mais promessas e alguns avisos. Quando fomos ao governo distrital, o administrador respondeu-nos que deveríamos voltar às nossas casas e que daquele dia em diante não queria que ninguém atravessasse o rio Luaha para lá à procura dos brancos. E eles já foram instruídos a não procurar por vocês também. Estamos desesperados, minha filha. Vão nos matar por causa das nossas machambas. Eu mesmo quase fui agredido pela comunidade, porque eu recebi a Portcel a quando da sua chegada. Com recurso à chamada telefônica, conversamos com Latoya Bubacar, jurista há mais de 10 anos, e disse ao Media Lab que a comunidade do Ile deve recorrer a um tribunal para reaver as suas terras e uma possível indemnização. Na impossibilidade desta, podia-se recorrer à judicial, que é por via de um tribunal, né, onde a comunidade iria demandar contra a empresa para que se façam valer os seus direitos. Já a questão do pedido civil, por mais que a comunidade não tivesse feito, o juiz da causa é assim obrigado, nos termos do artigo 94 do Código Penal, a se referir em relação à indemnização. Né? Seriam esses condenados a restituir os espaços e, por via do crime, obrigados a indemnizar a comunidade. Mas o que a Lei de Terras preconiza? Segundo os artigos número 3, 12 e 16 da Lei número 19/97, de 1 de outubro, Lei de Terras, o direito de uso e aproveitamento da terra é adquirido por... A linha A. Ocupação por pessoas singulares e pelas comunidades locais, segundo as normas e práticas costumeiras, no que não contrariem a Constituição. A linha B. A ocupação por pessoas singulares nacionais que, de boa fé, estejam a utilizar a terra há pelo menos 10 anos. A linha C. A autorização do pedido apresentado por pessoas singulares ou coletivas na forma estabelecida na presente lei. Artigo 16. Número 1. O direito de uso e aproveitamento da terra pode ser transmitido por herança, sem distinção do sexo. O número 2. Os titulares de uso e aproveitamento da terra podem transmitir entre os vivos a infraestruturas, construções e benfeitorias nelas existentes, mediante a escritura pública precedida da autorização da entidade estatal competente. Conversamos com a Justiça Ambiental, que há mais de 10 anos estuda os impactos causados às comunidades afetadas pela Portcel na Zambésia e em Nampula, que afirma que as plantações dos eucaliptos na Zambésia transcendem o impacto econômico. Esta situação vai piorar bastante. Se hoje já é difícil, com apenas 10% de área plantada, estas famílias já não têm a terra que necessitam para plantar. Várias famílias, provavelmente não falamos aqui, mas também é uma questão, há famílias que não cederam terra, no entanto, neste momento, encontram-se rodeadas de plantação. Portanto, a sua machamba, embora exista aquela área, não está a produzir o mesmo. Não está a produzir o mesmo, segundo os membros da comunidade, por causa do acesso à água, portanto, que os eucaliptos puxam muito mais água e chupam muito mais água do que a machamba, a área de machamba, por causa da sombra e por causa do próprio impacto que tem
esta monocultura em redor destas pequenas machambas. A Justiça Ambiental faz menção aos impactos que se possam causar pelo plantio de eucaliptos daqui a mais alguns anos. O impacto vai ser muito mais severo com o passar dos anos, se isto não for revertido, se esta situação não for revertida. Este tipo de empreendimentos claramente não é o que Moçambique precisa. Plantações de monocultura não são solução para nada, nem para mudanças climáticas, nem para absolutamente nada. Não dão empregos como deve ser, não dão empregos condignos, não melhoram as condições de vida de comunidade rural nenhuma, e a nível global, há milhares de exemplos. Portanto, nós não precisamos de fazer todos os estudos que já foram feitos a nível da América Latina, da Europa, etc., para perceber o que é que está a acontecer. O especialista de terras Emilton Mack disse à nossa equipa de reportagem que as terras ocupadas para o cultivo dos eucaliptos já não serão arráveis por pelo menos 5 anos. Para ser mais concreto, toda aquela área que já está lá o eucalipto não é possível recuperar para a atividade agrícola, posso assim dizer. Se calhar num futuro mais longínquo, depois de derrubar os próprios eucaliptos, pode-se reaproveitar as áreas para edificação de casas, entre outras infraestruturas. Entretanto, para Port Cell, Moçambique, os eucaliptos não oferecem nenhum perigo à biodiversidade. Em primeiro lugar, importa dizer que há muitos mitos à volta do eucalipto que não constituem verdade. Desde logo, o eucalipto não consome muita água. O eucalipto consome a água que existir, assim como noutras culturas. E o que o eucalipto não esgota a água que existe. Aliás, como viram, neste modelo mosaico, que é uma forma como fazemos floresta, conseguiram ver machambas ao lado de plantações. E, portanto, esse é um bom exemplo que o eucalipto não esgota a água. Pelo contrário, o eucalipto, as florestas neste caso, ajudam a proteger o solo. Mas não é o que se vivencia por estas comunidades. Como vamos cultivar se o eucalipto cria sombras nas nossas machambas e as suas raízes endurecem os solos? E assim termina mais uma edição do programa Janela de Integridade. No dia de hoje, falamos sobre usurpação de terras no distrito do Ile e do descumprimento do Programa de Desenvolvimento Social da Port Cell, Moçambique. Não se esqueça de seguir as nossas programações nas nossas plataformas digitais.